Que bênção, não, irmãos? Aleluia. Imagine os céus. Meu Deus. Imagine os céus. Há um bom tempo eu não... Parece uma retórica, né? Que não pregamos quando, na verdade, isso acontece praticamente todos os dias. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Você sabe que você prega todos os dias, sim ou não? Você sabe que você é um ministro na casa do Senhor, mas também é fora dela? Que a sua vida é um testemunho, que a sua palavra, quando lá sai regada de sal, você está salgando o ambiente onde você está, e Deus está sendo glorificado. Obrigada, amor. Está sendo glorificado. Obrigada. Pela sua vida. O momento de ceia realmente é um momento muito sublime. Ele é sublime porque nos traz à memória o sacrifício de Jesus. Amém. E nossa igreja celebra, assim como tantas outras, celebra mensalmente a ceia do Senhor, pela importância que ela tem em examinar o homem a si mesmo, na comunhão com o próximo e na comunhão com o Pai. Então a palavra que é ministrada nessa noite, e eu clamo a Deus por isso, amém? Amém. Entre vários textos que veio ao meu espírito, ao meu coração, e eu quero aqui dar o meu testemunho no sentido de que as palavras que vêm, elas vêm também, e obviamente o são, pela minha vida, pela minha casa, amém? A palavra fala com a gente primeiro. Eu confesso aos irmãos que eu tenho passado um período buscando respostas diante de Deus de algumas coisas. E eu acredito que eu não seja diferente de vocês. Quantos aqui buscam respostas de Deus? Quantos? Amém. Amém. Glória a Deus, grande maioria. Quantos perguntam para Deus? Você pode perguntar para Deus, você tem. Ele é um pai. Um pai que cuida dos seus filhos, um pai que gera e gerou para você uma vida abençoada e feliz. Posso ouvir glória a Deus aqui? E ele deseja ardentemente sempre, nessa comunhão, nessa aliança, de ter com você uma palavra que te dê intimidade para que você faça isso, levando as suas dúvidas, suas dificuldades, suas limitações, suas alegrias, suas tristezas, mas acima de tudo, louvor e confiança. Amém. Que é muito difícil você manter um relacionamento com uma pessoa quando ela não confia em você. Mas quando você chega na presença de uma pessoa que confia em você, as palavras que saírem dos seus lábios vão fazer o efeito que foram assim determinadas. Então, se você hoje está com o seu coração, e eu creio nisso de coração, e nós vamos passear um pouco pela vida de um homem, de um grande homem de Deus, a vida de Abraão. E eu creio em nome de Jesus que será uma grande bênção, porque foi resposta para mim em várias coisas. E que seja para você também em nome de Jesus. A palavra está em Gênesis capítulo 12, eu vou pedir para colocar lá e você, por gentileza, abra a sua Bíblia, que a partir desse capítulo 12 nós seguiremos. Eu coloquei um título nessa mensagem dizendo, um título bastante simples, nada. Uma caminhada de fé. Você pode repetir comigo? Uma caminhada de fé. Eu creio que todos nós aqui temos um caminho que estamos seguindo da fé. Amém? Amém. E nós estamos aqui usando desse verbo caminhar para dizer há uma caminhada que nós estamos em direção aos propósitos de Deus todos os dias. A fé é nosso combustível. E eu quero exatamente falar um pouco sobre esses aspectos que para mim foram e são muito importantes para poder tratar de algumas coisas junto à igreja.
que eu creio que vai fortalecer o seu espírito. Amém? Então vamos lá começar em Gênesis capítulo 12, versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? A primeira coisa que eu quero, pode parar aí, nós vamos ler até o 3, mas eu quero dar uma parada aqui importante. E essa primeira parte do nosso versículo, e eu vou lê-lo novamente. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quero dizer uma coisa para os irmãos. Abraão, e aqui estou falando já na segunda fase da sua etapa de vida, Abrão, nesse primeiro momento, ele era um homem comum como você e eu. Você não vê Abraão entrando em citações, óbvio que ele é o pai da fé, houveram sim milagres sobre ele, mas o que mais marcou a sua trajetória, certamente foi uma caminhada de fé, que iniciou nesse ponto aqui, esse ponto 0, aonde diz: ora, disse o Senhor a Abrão. Primeira coisa que eu quero dizer para você: Deus não vai falar com quem ele não conhece. Ele vai falar para aqueles que têm sede dele, para aqueles que desejam encontrá-lo nas madrugadas da noite, nas orações do joelho quebrantado. Ele vai encontrar as pessoas que estão dizendo: Pai, encontre-me, fale comigo. E eu quero enfatizar essa parte, porque às vezes temos um sentimento meio frio com relação a essa expectativa de ouvir Deus falando conosco. Parece que nós nutrimos uma distância tão grande, que ainda que Deus possa falar, a distância que há do nosso coração não alcança a voz do Senhor. Por isso é importante que tenhamos um coração voltado para Deus. Um coração que é desejoso a ouvir a sua voz. É tão importante isso, que certamente Abrão tinha comunhão com Deus. Abrão tinha um temperamento já dócil na presença do Senhor. E muitas das vezes nós precisamos, irmãos, escuta o que eu estou falando, preparar mais o nosso espírito, o nosso coração para ouvir Deus falar. Amém. Eu não gosto de essa história de entra de qualquer jeito. Às vezes quando eu estou no meu quarto para orar, eu não vou de qualquer jeito. Muitas vezes eu estou com uma roupa talvez mais à vontade para dormir num dia de verão, e eu me cubro para poder orar. Do temor da presença do Senhor. Talvez você faça muito mais do que eu, com certeza. E eu estou aprendendo, por isso que eu disse logo no princípio, que esta ministração veio para tocar o meu espírito. Eu estou falando que muitas vezes nós perdemos desse sagrado, perdemos desse sentimento de curvar-se diante do Rei do Universo, do Senhor dos Senhores. E precisamos desenvolver um sentimento que nos aproxime de Deus. Falamos há pouco, se há alguma coisa que nos atrapalha, a Bíblia diz: arrependa-se, para poder alcançar a bendita promessa. Quantos creem aqui, digam amém? Amém. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra,
da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, Abrão já era próspero, casado, tinha familiagem já perto dele, como seu sobrinho Ló, quantos tantos conhecem aqui a história. Era um homem que já tinha gado, negócios. Mas Deus olha para Abrão, e eu acredito de todo o meu coração, que ele olhou para aquele homem e disse: Abrão, não é só isso que eu tenho para você. Não é só a casa, não é só a família, não é só o negócio. Eu quero ter uma aliança contigo diferente. Eu olho para você, Abrão, e eu vejo que você deseja a minha presença. Que você tem sede. E que você precisa de mim. Mais próximo do que aquilo que você possa se aproximar. Quantos estão entendendo aqui? Deus olha para Abrão e disse: sai deste lugar. Presta atenção que isso é tremendo. Sai deste lugar, aonde você está, e vem para o meu caminho. Vem para a terra que eu te mostrarei. Você pode imaginar o sentimento de Abrão naquele momento? Deixa tudo que está aí e vem para o meu caminho. Irmãos, às vezes a gente está parado num lugar, naquele ponto onde parece que a gente já conquistou, já está bom, Deus está aqui, Ele me abençoa, já tem alegria, já está bem. E Deus olha e fala assim: mas eu tenho vida abundante para te dar. Eu tenho rios inesgotáveis. Eu estou olhando para você, Abrão, e eu estou vendo uma semente abençoada no teu ventre, para aqueles que dizem sim, para aqueles que desejam a minha presença. Olha que coisa maravilhosa, eu quero que você guarde essa frase: eu te mostrarei. Repita comigo: eu te mostrarei. Talvez a sua pergunta nessa noite assim: para onde eu vou? E eu quero profetizar sobre a sua vida: eu te mostrarei. Amém. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga a ele: em nome de Jesus. Se há pergunta no seu coração, Deus está dizendo a você: eu te mostrarei um caminho novo que você vai seguir. Amém? Eu te mostrarei. Olha que força! Eu posso imaginar o coração de Abraão olhando para Deus, cheio da sua presença, porque aonde a glória de Deus está, nós ficamos satisfeitos. Amém. Abraão olha para ele e o Espírito Santo não termina só ali, mas Deus continua a ministrar em seu espírito, dizendo: de ti, versículo 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E diz a frase: sê tu uma bênção. Se eu pudesse parar já aqui, eu pararia, mas tem tanto para falar ainda, e vocês estão firmes aí? Amém. Quando Deus está dizendo ser tu uma bênção, Ele já estava vendo que aquela caminhada de fé que Abrão ia dizer, e ele o fez, sim, para Deus. Deus olhava para ele e já segurava no espírito: ah, Abrão, em ti eu farei uma grande nação. Pessoas vão se converter. E não basta só a família dele, mas versículo 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas
Todas, quem crê, levanta a mão aqui. Eu estou nessa família. Aleluia! Eu faço parte. Nós estamos juntos, irmão. E de ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma caminhada de fé que se inicia é uma escolha de vida. Continuemos a ler, eu quero que você me acompanhe. Partiu, pois, versículo 4, Abrão como lhe ordenara o Senhor. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. E tinha Abrão a idade de quanto, irmãos? 75 anos quando saiu de Harã. Tem gente que já está entregando as botas com 71. Que dirá com 75? Olha, eu vou até 100, hein? 102, Senhor. Firme e forte para a glória do Senhor. 75 anos. A mesma carne que eu tenho, ele tinha. As mesmas circunstâncias colocadas no humano, ele tinha, eu tenho. Poderia ter encerrado sua história ali. Mas Deus olha para aquele coração sedento de uma vida cheia de novidade. Na presença de Deus, ele diz, eu tenho mais para você. Amém. E aos 75 anos, ele decide obedecer e largar Amém. Tudo e seguir. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Glória a Deus. Que idade que você tem, irmão? Olha que bênção. Saber que você pode desfrutar do seu futuro. Deus estava olhando para ele dizendo, Abrão, siga a caminhada de fé comigo. Não interessa a idade. O que interessa é um coração disposto a obedecer. Pastora, eu já fiz tanto. E daí, irmão, começa de novo. Porque Deus tem óleo novo para você. Amém. Deus tem unção para você. Amém. E eu quero profetizar essa noite em nome de Jesus. Se tu Amém. Uma bênção. Amém. Seus filhos estão saindo de casa, declare para ele, manda uma mensagem. Eu declaro sobre você, sobre meus filhos, se tu uma bênção. Isso quebra as portas de Satanás querendo atrapalhar. Quebra as pernas dele de querer se infiltrar onde ele não tem direito. A palavra do Senhor diz aqui que junto com uma decisão, quem está anotando, depois aqui também vai ter a nossa ministração gravada. Quem está anotando, presta atenção nisso. Junto com a caminhada de fé, a escolha que você tem, você sempre terá uma promessa viva, Amém. Ardendo no seu espírito. Amém. É isso. Começou a história. E o primeiro impasse, já na saída de tudo aquilo, continuando no capítulo 12, Abraão entra no Egito, prova, e eu quero dizer uma coisa para você, tudo aquilo que nós citaremos aqui, nessa caminhada de fé de Abraão, você e eu passamos. Amém. Perseguição, fome, angústia, dor, choro, lamento, não chegou ainda, 25 anos, chegou o filho ainda, é verdade ou não é, irmãos? Amém. A diferença que eu vejo aqui é entender quais os princípios que Abraão adotou na presença de Deus como um ensinamento, porque a palavra do Senhor diz, eu te mostrarei. Não é só o caminho, não foi somente o caminho, mas como fazer, como se preparar, como agir. Aprender com os erros para poder não repeti-los mais. Mas se acertar, repete quantas vezes for necessário. Se tu, uma bênção. Abraão vai, entra, porque havia fome naquela terra. Imagine ele agora com os camelos, tudo arrumado, tal, entra, coisa, tem fome naquele lugar. Ele tinha tudo onde ele estava. A primeira prova, presta atenção, para quem está numa caminhada de fé, é fome e sede.
É uma necessidade vital. E agora, o que eu vou fazer se aqui é onde eu estou? Deus estava dando uma prova para ele, assim como ele está dando uma prova para mim, dizendo: você vai olhar para Arã de novo. Você vai recuar a caminhada de fé. Presta atenção, meu irmão. É para frente. Amém? Amém. E aqui eu quero falar igual o irmão Gilmar, porque Deus chamou ele para ir para a terra de Canaã. Muitas e muitas vezes a gente cumprimenta o irmão Gilmar. Falei: firme, irmão Gilmar. Firme, pastor, indo em rumo de Canaã. Você e eu também. Abrão estava nessa disposição. A primeira questão era a fome. E como a esposa Sarai era uma mulher muito bonita, ele temeu. Preste atenção, porque aqui tem um segredo espiritual maravilhoso. Ele temeu ser morto, porque os egípcios oravam para ela com a cobiça de tê-la. Ele disse a ela: fale que você é minha irmã. E na verdade, na linhagem de Abraão, ela era meia-irmã. E nessa condição ele não estava mentindo, mas estava buscando uma estratégia para guardar a si mesmo e guardar a ela também. Quantos estão entendendo aqui? Digo amém? Aleluia. Então sigam comigo. Versículo 13 do mesmo capítulo: dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremodo formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este, por causa dela, tratou bem a Abrão, a qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos. Ou seja, ela foi levada para ser mulher de Faraó. Uma das mulheres. Versículo 17. E aqui tem uma promessa maravilhosa. Se você tem Bíblia, anota isso. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com que, irmãos? Com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Quando Abrão decidiu seguir ao Senhor com toda essa dispensação e dizer: Senhor, eis-me aqui, foram todos eles e sua esposa. Deus se incumbiu, prestem atenção, de cuidar da integridade da família de Abrão. Isso significa que você e eu e a nossa família, os seus filhos, não estão à mercê dos egípcios. Quantos estão entendendo a figura do egípcio? Você pode declarar em nome de Jesus, não só pode, como você deve declarar esta palavra: Deus punirá aquele que tocar na sua família. Pastora, meu filho está longe, minha filha está longe, eu não sei o que fazer. Deus está junto dos seus filhos e guardará e livrará de todo o mal. Aleluia! Quando o Faraó percebe isso, então os meus filhos não estão debaixo só da tutela de alguém, eles estão debaixo da proteção do Senhor. Quantos declaram amém aqui? Amém. Quantos estão com filhos distantes? Estão longe de seus olhos, mas estão perto dos olhos de Deus. Amém. E um coração de um pai e de uma mãe que se ajoelha para dizer: Pai, em nome de Jesus, agora blinda o meu filho de toda a malignidade do mundo. Ore pelos seus netos. Ore pela sua família, pelos seus entes queridos. Porque a proteção de Deus garante que Ele estará acordado, não dormitando, mas protegendo seus filhos. Amém. Em nome de Jesus. Faraó chama Abrão e diz: o que é isso que você fez?
Porque não me disseste que ela era tua mulher? E ele respondeu, e me disseste que era tua irmã? 19. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai. Surpreendentemente, nós vemos a ação de Deus naquilo que nós não estamos vendo. E o exercício da caminhada da fé, para Abrão naquele dia, ele sabia que ele precisava passar por essa lição. Deus está cuidando da minha esposa. Deus está cuidando dos meus bens. Deus está cuidando dos meus filhos. A caminhada da fé vai trazendo para nós, aqui na pessoa de Abrão, o entendimento que há princípios a serem seguidos. Que há um coração que teme a Deus, mas também sabe entregar a Deus. Presta atenção, capítulo 13, diz lá, versículo 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. E ali diz, era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde o primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Versículo 4, presta atenção. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. E aqui eu quero voltar para fazer a menção, como ele voltou ao lugar. Eu quero ler com você em Gênesis 12, versículo 8, que diz assim, quando Deus mandou ele sair. No versículo 7 diz, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E quando Deus falou com ele, ali, versículo 7 do capítulo 12, edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali o que, irmãos? Edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E aqui eu quero dar uma paradinha para dizer uma coisa para você sobre essa caminhada de fé que você e eu passamos. Nós precisamos desenvolver o hábito de apresentarmos o nosso altar diante do Senhor. Pastora, é pedrinha por pedrinha? Não, estou dizendo essa fisicamente aqui instituída, até porque a Bíblia diz que Jesus foi o nosso sacrifício. Amém? Mas há uma questão importante. O altar, para nós, traz um princípio de fé de entrega, de dependência. Talvez seja a última oração que você faça durante a noite. E que você, no seu quarto, em secreto, coloca-se diante de Deus. Para chegar diante do Pai, para serem cumpridas as promessas na sua vida. Ele constrói um altar ao Senhor. E significa a total dependência. Significa a adoração. Significa reconhecimento da sua presença. Um lugar de conversa com Deus. Um lugar de entrega. Um lugar onde seu limite é apresentado para que o de Deus se manifeste. É o lugar onde fala a verdade do nosso coração na presença do Senhor, que tudo sabe e tudo vê. Às vezes, deixamos de praticar na caminhada da fé o nosso ponto importantíssimo, que é ter o meu momento com Deus, o meu altar. Fecha a porta, fica sozinho, vai para outro quarto, vai para a sacada. Eu tenho irmãos aqui que entram dentro do carro. E ali é o altar. Está tudo quieto. Ninguém vai mexer comigo nessa hora. É ali que é um altar. Aonde o quebrantamento se manifesta. É no altar que eu lanço sobre ele toda a nossa ansiedade.
Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. É o meu encontro com a verdade, com V maiúsculo. É ali que eu encontro o caminho, a verdade e a vida. Abrão erege esse altar, coloca ali a sua fé, a sua expectativa. E no capítulo 13, diz lá também, olhem lá, como lemos há pouco, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Ele volta para o mesmo lugar, para o mesmo hábito. E eu anotei aqui em letra vermelha. Princípios que precisamos adotar, novos hábitos de vida. Não adianta você começar a sair da terra dos caldeus para ir para uma terra nova se você ainda está com os problemas antigos. E você não aprendeu a entregar diante do Senhor. Por que a importância do altar? Porque o altar, ele traz para você a segurança de que você não está falando sozinho. Deus está te ouvindo. Quantos estão entendendo aqui? Eu clamo para a igreja erigir o altar, para que no seu coração você se sinta fortalecido. Não é uma oração de meio minuto, é um tempo com Deus. Pastora, eu já orei no café da manhã, orei no café da tarde, orei antes de entrar do carro. Tudo bem, irmão, isso aí é convívio. É oração, importante oração. Mas altar significa entrega. E nós precisamos disso. Para aqueles que querem caminhar vitoriosamente aos enfrentamentos dessa vida, do dia de hoje, nós precisamos construir altares de adoração. Quantos estão entendendo aqui? Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz que, a partir desse momento, várias coisas acontecem, inclusive com a separação de Abrão e Ló, no versículo 13, mas quero chamar a sua atenção para o versículo 14, de Gênesis 13. Gênesis 13, 14, abra lá. Está aberto sua Bíblia, né? Amém. Espero eu. Diz lá, Gênesis 13, 14. Disse o Senhor novamente a Abrão, depois que Ló se separou dele, um rompimento de família. Quantos aqui não tiveram circunstância na sua caminhada de fé que você teve que falar não para ambientes onde a sua família não tem o mesmo Deus que você serve? Você pode não ter, claro, e eu espero em nome de Jesus que não haja da nossa postura uma indelicadeza, uma postura grosseira. Mas família é difícil, irmão. Família é difícil. Eu tinha uma irmã, e tenho ainda ela falava assim, família é boa só no porta-retrato, né, pastora? Eu falei, é boa sim. Eu falei, no porta-retrato, falou, porque qualquer coisa eu viro ele para baixo. Eu falei, irmã, você precisa ser curado. A verdade é que houve esse desentendimento, de fato. Cada um foi para um lado. E é importante que nós tenhamos sabedoria sobre essa questão. Ló escolheu a sua parte. Porém, prestem atenção. Quando Abrão soube, e no versículo, continuando nesse texto, Ló foi feito cativo. Em Gênesis 14, 12. Ló foi preso. E ele estava com a sua família numa questão. Apossaram-se também de Ló, filho de irmão de Abrão, que morava em Sodoma. Ele já tinha ido para Sodoma. E dos seus bens partiram. Porém veio um que escapara e contou para Abrão, o heteu, o hebreu, que o seu sobrinho estava nessa situação. Talvez para alguns, tem hora que fala, bem feito, ninguém mandou. Para outros fala, tá vendo? Plantou, colheu. Pelo amor de Deus, irmão. Estou falando aqui uma coisa muito sensível sobre questões familiares. Talvez você não concorde com todos os seus familiares. Mas você tem a obrigação, assim como eu, de orar por eles. De pedir a Deus graça.
de pedir para que o Senhor converta a ele ou a mim. Porque às vezes o negócio está do lado de cá, irmão. Humildade. Abraão poderia muito bem, ele escolheu o seu caminho, a melhor terra, aquilo que lhe pareceu por bem. Ele foi? Não! Uma pessoa que está com uma caminhada com Deus, Deus mostrará como você deve agir diante da sua família. Olha o que Abraão fez. Ouvindo Abraão, versículo 14, do mesmo capítulo, 14, que Abraão, que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e seus homens, feriu-os, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e trouxe, presta atenção, de novo, todos os bens, e também trouxe também a Ló, o seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Diz para mim que quem caminha com Deus não tem uma atitude de diferença. Como é que você vai ficar indiferente quando alguém da tua própria parentela precisa de ti? A gente às vezes se acha muito justo. Às vezes a gente se acha por demais. Mas como a palavra do Senhor sobre a vida de Abraão diz assim, eu te mostrarei como você deve agir, o Senhor vai dar a palavra certa para você. Amém. Vai te dar a maneira com que você vai apresentar uma postura acolhedora, uma postura onde Deus se agrade. Abraão foi até lá, mandou os seus, e após voltar Abraão de ferir vou repetir, Laomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Presta atenção. Quando você tem uma atitude boa, uma atitude resgatadora, repita comigo, uma atitude resgatadora, Deus entra com justiça sobre a tua vida e a tua casa. Olha o que aconteceu. Melquisedeque, versículo 18, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Isso não é profético, irmão? Posso ouvir um amém aqui, pelo amor de Deus? Pão e vinho. Vou repetir. Pão e vinho. Amém. Da parte de Deus, ele ordena, Melquisedeque, encontra o meu servo, porque de mim se agradou as suas atitudes. Ah, como as nossas palavras ecoam nos céus, abrem os céus para nos abençoar, ou cerram os céus, quando temos uma palavra indigna, perseguitória, errada, maldizente, cobiçadora, invejosa, carnal. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quantos adversários você tem na sua frente? Pois uma atitude decorrente de um coração que não ficou esperando que tudo acabasse em sangue, como era a perda do seu sobrinho, ele se posicionou para trazer livramento. Deus é um Deus de livramento. Quem anda com Deus, também tem essa palavra no seu espírito. Você tem autoridade espiritual.
para declarar liberdade e livramento. Quantos creem nisso? Amém. Eu creio. Pastor, o negócio está preto lá em casa, está azul marinho, está cor de rosa. Está rosa, está bom, né? Se estiver, verifique suas atitudes e as intenções. Vai melhorar se você fizer segundo o que Deus tem. E aqui eu quero tocar num ponto importante que diz, no versículo, ao final do versículo 20, presta atenção. E de tudo que lhe deu Abrão, o que ele fez? Ele deu o... Ai, que dor. De novo. Ele deu o dízimo. Eu fui pesquisar. É a primeira menção da palavra dízimo. A palavra dízimo. Porque já havia dentro dos rituais, na presença do Senhor, guardar o tempo das colheitas, enfim. Mas a palavra dízimo. Dízimo é um princípio. Na caminhada da fé, lembra, eu vou mudando os meus hábitos. Eu vou entendendo aquilo que agrada a Deus. E aí a gente consegue encaixar bem direitinho aqui, Malaquias 3:10. Porventura roubará o homem a Deus? Não. Deus é fiel, você crê nisso? Nós estamos rumo numa caminhada com Deus. Abraão estava enxergando o seu futuro. Ele estava vendo que através das suas atitudes, as coisas mudavam ao seu redor. Meu Deus! E ele dá o dízimo. E isso faz com que ele tenha parte com Deus. E Deus tinha parte com ele. Essa é uma palavra para nós, aqueles que caminham junto com o Pai. E agora eu vou para o final. Na caminhada da fé nós também encontramos um processo de dor, obviamente que encontramos, de dúvidas, de sofrimento. No capítulo 15, onde Deus anima a Abrão, e eu quero que... Volta uma folha atrás, irmão, Gênesis 13:14, diz assim, quando logo após o Senhor promete a Abrão a terra de Canaã, versículo 15, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência. Já houvera passado alguns anos, e era preciso reavivar a promessa no coração de Abrão. E essa é uma questão importante que nós temos. Na comunhão que temos com o Espírito Santo, na caminhada de fé, Deus vai retomando a nossa identidade na presença dele. Deus vai retomando a promessa que ele fez a nós. Para nos dar ânimo, para mostrar, olha aqui, ó, o negócio está complicado, mas olha para frente. Lembra que a minha promessa, eu estou com você, haviam se separado Abrão e Ló. Essa terra que você vê, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Eu não sei quais são os bens que Deus já disse que te abençoará, mas eu creio que estão liberados em Cristo Jesus para que você viva. Pastor, eu não consigo correr todo esse quarteirão para encontrar a minha casa, para encontrar o trabalho X, para fazer tal coisa. Talvez desse aspecto físico você não consiga fazê-lo como era a palavra que Deus estava dizendo. Abrão, vem Abrão. Abrão, olha tudo que você está vendo, filho. Tudo isso é teu. São dos seus filhos. E às vezes nós ficamos cegos, porque não conseguimos enxergar o que Deus já planejou para nós. Pastora, mas como é que eu vou enxergar o futuro? Creia somente. Eu sei que Deus tem um fim maravilhoso para mim, é glorioso.
Eu sei que eu vou olhar, como diz a palavra de Jó, capítulo 8, eu vou olhar à direita e vou olhar à esquerda e não me faltará nada. Mas há uma força no meu espírito e eu quero que você sinta isso também. Que as coisas não estão perdendo entre os dedos das suas mãos, não estão fugindo como a areia do seu pé, porque você está pisando na rocha, porque você está firme na promessa, porque diz o Senhor, assim como foi com Abraão, eu te mostrarei. É uma revelação diária. Amém. É uma palavra que conforta e que dirige. Ele falou, percorre tudo isso, é teu. O que é que Deus tem mostrado para você? Sua vista deve estar limpa. Suas vistas devem estar limpas para suscitar a promessa. Gênesis 15. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, a palavra de Colossenses, Deus recompensa aqueles que o amam. A minha recompensa maior é saber que ao clamar, Senhor, se propício a mim, Ele virá em meu encontro. Ele me sustentará. Ele não deixará que o justo mendigue o pão. Ele não deixará que eu fique doente, acamada. E se assim eu for, Ele estará comigo para a glória do Senhor. Quantos dizem amém? Irmãos, não temas. Na caminhada de fé nós precisamos ouvir isso, porque vai precisar coragem para prosseguir. Coragem para dizer não. Coragem para agir diferente. Ministrei há poucos dias para as mulheres no capítulo de ansiedade. Eu disse, para com essa fragilidade. Não é o feminino. O feminino você deve manter. Quantos estão entendendo aqui? Feminino é feminino. A fragilidade. Essa casquinha de ovo, irmão, tocou, quebrou, que isso? Nós estamos num tempo de saber que a nossa identidade é colocar o escudo, a armadura, e nós vamos. Quantos vão comigo aqui? Amém. É com fé. Não dá. Tem hora que nós estamos abatidas. Tem hora que dói mesmo, e dói. E pede ao Senhor, o Senhor vai curando, vai me tratando, vai fazendo essa cirurgia na minha alma, vai me ajudando. E Deus olha para Abrão e vê que ele estava triste. Ele, Senhor, versículo 2, respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa, Damasceno Eliezer? Versículo 3, disse mais Abrão, a mim não me concedeste ainda descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu, eu te mostrarei, lembra disso? Então o conduziu até fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode, será assim a tua posteridade. O que Deus estava fazendo? Tratando a alma, tratando a esperança. O dia que o negócio estiver feio aqui, ó, como fez Abacuque, está seco, não tem fruto, não tem bicho, a vaca morreu, o povo quebrou a cerca, não tem mais nada. Deus está dizendo, olha para os céus. Caminhada da fé, a gente precisa entender que há momentos que a gente trazendo essa promessa, Deus está dizendo, não olhe para as circunstâncias, olhe para os céus, conta as estrelas, faz essa obra, vai para fora. E o versículo 6 diz lá, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Leiamos todos juntos. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu. Ele creu.
Ah, que coisa maravilhosa. Deus entra com uma parte maravilhosa aqui. Eu vou ter que falar para ir para o final. Versículo 12. Ao pôr do sol caindo, depois que Deus fala com ele, recupera toda a sua história diante dos seus olhos. Olha o que acontece. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Medo, angústia. Então lhe foi dito assim, versículo 13: sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Deus revela o futuro que ia acontecer. Gênesis, Êxodo, o capítulo de Êxodo é antecipado para Abraão. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Versículo 15: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. E na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis, aqui ele tinha erigido um altar, irmãos, me perdoe, eu acabei pulando essa parte, que é o versículo 9 e 10. Lembra do altar? Amém. Deus ordena, versículo 8, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinha. E ele, tomando esses animais, erigiu um altar e colocou as metades sobre esse altar. E as aves de rapina vinham para pegar os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Aí vem essa leitura que eu fiz. Amém, irmãos? E sucedeu que, posto o sol sob dessas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aqui ele tem essa manifestação. Por que eu quero tocar nesse assunto? Eu não sei de verdade o que significava o carneiro, a pomba. Tem a descrição em Levíticos, faz esse comentário. Mas olhando pela minha ignorância diante desse fato, eu só posso entender que Deus estava dando mais uma lição de fé para Abraão, no sentido seguinte. Ele diz, toma esses animais, entregue-os como sacrifício. Não é fácil na caminhada da fé sacrificar. É um pedido muito mais profundo. Mas Deus o encontra novamente no altar para que ele pudesse obedecer e disposto a tudo entregar ali, até mesmo aquilo que ele não podia explicar. Sacrificar, e escute bem o que eu vou falar, sacrificar, muitas vezes são sacrificar palavras, sacrificar tempo, sacrificar dinheiro, sacrificar prazeres, sacrificar a sua própria justiça, sacrificar os seus julgamentos, a sua visão de vida. E ele ali, meu irmão, lutando com os abusos para pegar aquilo ali. O que significa? Há uma questão ativa, que diante do altar de Deus eu tenho que me preocupar para proteger aquilo que Deus disse que era para fazer em obediência. Mesmo que eu não tenha total conhecimento. O seu posicionamento frente àqueles animais
Era de guardá-los, porque Deus iria se manifestar. E Deus se manifestou de tal forma que um fumegueiro levantou-se, passou por entre aqueles animais, como um sinal que Deus é provisão. Quantos estão entendendo aqui? Amém. Deus é provisão. Você não entende, o altar está posto. Deus mandou colocar ali aquele no altar. Eu não entendi, mas eu tenho que obedecer e defender. Eu tenho que preservar a palavra de obediência. O problema do homem é a desobediência. Você vai falar, isso é loucura. Loucura para você, meu irmão. Para Deus está tudo certo. Vou pular o nascimento de Isaac e vou para a última parte. Que vocês viram, nasceu Ismael por uma questão fraqueza de Sarai. Deus muda o nome deles após o nascimento de Ismael. Refaz a aliança e a partir daquele... Refaz não. Reafirma a aliança entre Deus. Gênesis 17, você pode ler. E no versículo 5 ele diz, Abraão já não será mais o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Até aqui, se eu deixasse terminar essa palavra, eu ia, talvez, deixar de falar da parte da maior prova de fé de Abraão. E nós temos aqui nessa passagem de Gênesis 22, vá comigo até lá. E eu oriento você, se você quiser continuar lendo um pouco mais dessa história. Deus prova a Abraão. O filho Ismael já estava guardado no Senhor, diante das circunstâncias. Quando nasceu Isaac, ele já tinha 100 anos de idade. E ainda que seja um idoso, ainda que seja em avançada idade, Deus não deixa de trabalhar no coração de ninguém. Quantos estão entendendo aqui? Deus coloca a prova. E ele fala para Abraão tomar o seu filho, versículo 2, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha a palavra. Irmãos, quem já desenvolveu 25 anos com Deus, ao nascimento e depois mais tantos, que falam que Isaque, essa ocasião ele tinha por volta de 17 anos, alguns falam 25, mas ainda era um jovem. Então Abraão tinha tantos anos. Já não tinha provado tanto que ele era um homem de fé. Por que tinha que ter mais uma prova? Quando eu estava lendo essa palavra, eu falei, pai, o senhor não teve misericórdia dele? Porque eu também estava dizendo, tem misericórdia de mim. Quanto você está entendendo? Porque eu só estou olhando na caminhada de fé, eu estou entendendo que a fome, a nudez, a falta, a briga, a família, o negócio, eu vou encontrar os inimigos, tudo só que faz parte da caminhada de fé, eu me encontro numa situação, provavelmente, se você talvez esteja já lá, em alguns momentos da minha vida eu pude entender que Deus estava exigindo mais uma prova. E o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso. E quando ele estava lendo esse texto, e aí ele levanta, pega 2 servos, pega o jumentinho, põe a lenha, né? Versículo 5, e ele diz assim, depois quando ele avista o monte, ele diz, vocês fiquem aqui, servos, esperai aqui com o jumento. Eu, rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eles vão o quê, irmãos? Adorar. Vão construir esse altar. O filho pergunta,
Pai, aqui está a lenha, aqui está a coisa. Cadê o cordeiro para o holocausto? E essa é a melhor resposta. Que você, como eu, com um monte na sua frente, um filho para ser sacrificado, vai subir aquele lugar sabendo que havia ali um holocausto num altar. A prática que ele tinha do altar, ele entendia de altar. Ele entendia que Deus manifestava. O seu coração estava preparado para a entrega, mas ele dá uma resposta que você e eu precisamos aprender. E é: Deus proverá. Amém. Você pode repetir comigo? Deus proverá. Ele sobe naquele lugar e vai até aquele último momento, chega, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, versículo 9, amarrou Isaque seu filho, deitou no altar em cima da lenha, e estendida a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu, posso ouvir um amém aqui? Amém. Bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Eu li esse versículo umas 200 vezes para entender que resposta é essa de um homem que a vida inteira era agora pai de nações e tinha tanto. E o Espírito Santo me trouxe o verbo negaste. Ele disse: filha, quem tem a mim tem tudo. Amém. Glória a Deus. Não me negue nada. Amém. Não me negue nada. Porque tudo aquilo que você tem, preste atenção, para Deus muitas vezes não quer aquilo que Ele quer. Ele quer algo mais profundo, mais íntimo. Ele quer sua fé para dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém. O cutelo não vai descer. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. E quando eles olham, aquele cordeirinho já estava aguardando em provisão. Eu não sei, irmãos, quanto a você, mas o que eu entendi de toda essa caminhada de fé é uma missão para mim, aonde eu devo entender que se havia algo do tamanho pequenino no coração de Abraão, que Deus pudesse dizer com 130, ele vai me negar? Deus trabalha antes no nosso espírito. Amém. Lembra de Pedro? Não, Senhor, onde o Senhor for, eu vou. O que for fazer, eu faço. Pedro, Satanás pediu tua alma. E eu intercedi por você. E ele responde: ainda que o galo cantará 3 vezes. E você me negará. Há coisas que muitas vezes estão da pequenina suspeita. É melhor sacrificar. Amém. Quando Deus diz: vamos, Abraão, pega o menino, vamos lá. Você me conhece. Eu falei: eu conheço o Senhor, pai, eu conheço de andar contigo, aleluia. Então se prepara. Só que vai chegando no ponto onde ele teve que pegar o cutelo. E Deus disse: não, porque não me negaste o teu filho. Queridas, eu creio em nome de Jesus que nessa noite, onde tem, vou pedir para os irmãos do louvor virem e coloque o louvor, Espírito enche essa casa.
E você, meu irmão, pode ficar sentados em nome de Jesus. Não dê espaço para negativas diante de Deus. A caminhada da fé é difícil, mas ela não é impossível com Deus. Amém? Deus tem isso para você. Deus tem isso para mim. E eu creio em nome de Jesus que a sua palavra vai ser firme no nosso espírito. Porque não me negaste nem o espaço das suas emoções, das suas dores. Fui eu que te dei. Abraão sabia que o seu filho veio por causa do amor de Deus por ele. Eu declaro nessa noite em nome de Jesus que você e sua casa vivem e viverão com a provisão de Deus todos os dias. Eu oro para que você tenha sede do Senhor. Eu oro para que você tenha fome de Deus. Amém. Eu oro para que você deseje ao Senhor de todo o coração. Amém. E não lhe negue nenhum espaço da sua alma. Amém. Que aquilo que você está negando, você não precisa dele. Você só precisa do Senhor. Tira o sentimento de amargura, Glória de dor, a Deus. E entrega ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos adorar com esse cântico. Em nome de Aleluia. Jesus.